perguntar, as perguntas que estiverem aqui eu vou lendo para você. Fique à vontade, seja você agora aí. Bola é sua. Beijo grande e boa live. Gratidão, Lu. Gratidão pela oportunidade, né? É muito bom que a gente aprende com o mestre, está aqui agora, a oportunidade de estar a serviço também junto com ele, né? Isso é algo que muito me orgulha e me sinto muito honrada, né? Porque sempre tive grande, então estar aqui nesse lugar, nesse momento, realmente é algo que faz ver o quanto eu já caminhei para chegar até aqui, né? E o Lu é uma pessoa que, de fato, sei que eu posso contar, né? Momentos bem emblemáticos, ele me trouxe centro para força para me perceber. Então, muito da minha caminhada hoje se fortalece por conta do tanto que ele generosamente sempre, né, descobrir o meu lugar, perceber minha força, e quando eu estou no meu lugar, então, gratidão, Luciano, que fique registrado isso na live pública. Eu acho que a gente tem sempre que começar a reconhecer aquilo que a gente dá conta de fazer e o quanto, né, quantas pessoas, né, anjos, né, que são colocados para a gente florescer. Então, se eu sou mais abundante, conta de ter sido já regada por você. Então, eu florescer, você tem grande parcela de contribuição. Queridíssima, oh, sua voz está cortando um pouco, tá? Eu acho que a sua internet, o posicionamento daquilo que você está... Dá só uma olhadinha. Melhorou? Eu acho que sim. Vai falando, qualquer coisa eu te aviso novamente. Tá, me avisa, porque eu tô ouvido, né, Lu, para facilitar. Então, se cortar de Tá. novo, você me fala. E talvez seja a internet, porque eu observei hoje o dia inteiro a internet falhando aqui, né? Eu acho que as pessoas estão usando muito, né? Mas enfim, vai Melhorou me bastante, avisando. tá? Quando você perceber, eu me movimento, talvez seja o lugar, tá bom? Tá. É, Ok. então, como eu falava, né, minha declaração pública, gratidão a você, o meu reconhecimento, o tanto que você contribui ainda para o meu florescer. E é algo que acho que nesse momento as pessoas sendo convidadas a florescer, né? E os conflitos, né? Eu tenho uma fala da Ursula Frank que eu gosto muito. A paz não é a ausência de conflito. A paz é a ausência de... Faz muito sentido isso para mim. Não sei como é para vocês, né? Se vocês quiserem Tá perguntar, cortando discordar, ainda fiquem um à pouco, tá? vontade, né? Tá cortando Poxa um pouco vida. ainda, mas vai falando. Deixa eu ver. É. Repete a Enfim, frase para o vamos lá pessoal. driblar Repete a essa questão frase da para o pessoal tecnologia. ouvir. A paz não é ausência de conflitos. A paz é ausência de medo. Essa é uma frase da Ursula Franklin. A paz não é ausência de conflito. A paz é ausência de medo. Quem está pedindo para repetir? A paz. Tá dando para ouvi-lo? Senão eu vou escrever aqui. O pessoal está Tá falando. dando para ouvir, sim. Agora melhorou um pouquinho, mas está dando para ouvir, sim. A paz não é ausência de conflito. A paz é ausência. Eu vou tentar tirar o fone e vamos ver se melhora, Lu. Tá bom. Melhora? Vai falando para ver. Melhora. A paz não é ausência de De conflito. conflito. A paz é ausência de medo. De medo, tá. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Sim. Então eu vou tirar o fone. Tá. Pronto, vou falar sem então. Já tirei. Então, a paz não é ausência de conflito. A paz é ausência de medo.
as pessoas estão falando aí que é o fone, mas melhorou, né, Luciano? Melhorou. Então eu tirei o fone, ficou melhor sem o fone, ótimo. Então tá ótimo, obrigada pelo feedback. Isso. A paz na ausência de conflito é ausência de medo. Isso, para mim, foi uma frase, uma fala que me impactou. Por isso que eu sempre costumo compartilhar quando eu falo sobre isso, né? Porque eu parei para refletir, como assim, né? O conflito, paz é ausência de... Não é ausência de conflito, mas o conflito não é algo que... Né? A gente tem essa impressão. Mas o conflito, ele, quando a gente traz ele para essa perspectiva do direito sistêmico, essa abordagem transformativa que o direito sistêmico põe, a gente percebe o quanto ele pode nos ser útil, o quanto ele é essencial, na verdade, para o nosso movimento. Porque o conflito, ele gera movimento. Enquanto você, né? Tanto é, por exemplo, como advogada na área de família, o que eu vejo, né? Muitas vezes você olha e, nossa, aquele relacionamento parece perfeito. Quando você chega no escritório e vem aquela realidade, né? Sempre falo que a gente tem possibilidade, né? Pode ter acesso àquilo que é real, né? Aquilo que está acontecendo de verdade. Inclusive, as pessoas que chegam aqui comigo para procurar, eu acho que um dos grandes senão, assim, o problema chegar no escritório de advocacia é um espaço. Por que no direito tem tanta abertura para isso, né? Porque é onde chega, né? É para nós que chegam todos os conflitos. Alguém está travado? Está me ouvindo bem, amor? Tá travando um pouquinho, mas vai indo que tá fluindo. Vamos lá. E alguém está falando que tá ruim aí. Bom, travado, alguém está falando. Gente, eu tô ouvindo, dá para me compreender tranquilo. Então vai falando que a gente vai. Tá. Eu vou falando com mais pausadamente. Isso, é melhor, pausadamente. O que eu dizia é que é muito interessante a forma como as pessoas chegam, né, no escritório de advocacia. Elas chegam, via regra, no auge do conflito, né? Elas chegam ali querendo que seja sua aliada ou sua salvadora, né? E é muito interessante que, geralmente, né, como mais na área de direito de família, o outro quem tem culpa, né? Então, ô Lu, será que Oi. se você tentar entrar por outro celular, será que vai dar? Eu vou tentar entrar pelo espaço, ao invés de entrar pelo meu nome, num outro aparelho de celular, para ver se melhora o áudio. Pode ser? Pode ser, pode ser. Eu desconfio que seja o Desconecta. meu aparelho. Enviando a solicitação. Tá, já vou entrar pelo espaço, tá? Tá bom. Desconecta e eu guardo você para entrar pelo espaço. Pode conectar. Esse é um tema muito interessante e é um tema que a gente está, de alguma forma, aprendendo ainda, né? Dentro do campo do direito sistêmico, é uma área nova, é uma área que a gente está ainda... deixa eu ver aqui. Aqui, espaço sistêmico, visualizar. Espaço sistêmico essencial. Adicionar. Aguardando espaço sistêmico. E é um campo novo ainda, então a gente está ainda desenvolvendo recursos para essa área. Vamos ver se ficou melhor agora. Eu disse voltou. Vou falar, daí você me fala. Melhorou? Infinitamente melhor. Vamos ver se não vai cortar agora. Então, eu acho que o problema é no meu aparelho de celular mesmo, né? Uhum. Tá com algum problema no áudio. Eu já tenho reparado isso e a Suelena me emprestou o celular dela aqui, então eu entrar pelo espaço. Que bom que ela está aqui para me socorrer nesse momento. Então, como eu falava sobre a questão do conflito, do espado, as pessoas normalmente elas chegam, né, no escritório querendo um aliado ou um salvador, né? E eu acho que nesse momento, sabe, Luciano, nesse pós-pandemia, como que vai ser o nosso movimento, né? Porque você ouve muito que o advogado, ele não deve estimular o litígio, né? Tá, o movimento de cultura da paz, de conciliação, de etc e tal. E quando eu fui conhecer o movimento, né, a perspectiva
sistêmica, você percebe, descobre que não basta você aqui racionalmente saber que você não deve estimular o conflito. Você sabe que não deve fazer isso. Só que isso não significa que seja o que você esteja reverberando aqui, né? Porque é muito desafiador. Então, se a gente parte de uma perspectiva que as pessoas que chegam até nós têm alguma informação que diz respeito ao nosso sistema, que ninguém chega até a gente por acaso, né? E partindo dessa questão, que eu acho que todos que estão aqui já devem ter muito conhecimento sobre isso, né, Luciano? Da questão das leis sistêmicas, dos princípios, do pensamento sistêmico, né? Então, as pessoas chegam com algum recado para o nosso sistema, né, a serviço de algo que diz respeito a nós. Então, isso é um movimento praticamente inconsciente. Como assim? Que justamente vai pegar, por exemplo, né? Eu lembro que você sempre conta isso, né, Luciano, de um juiz que você dava aula e ele disse que quando ele se deu conta, tomou consciência do quanto que o movimento dele nas sentenças que ele dava tinha relação com a questão dele com o pai, né? Então isso, gente, isso precisa ser inserido no nosso dia a dia para qualquer situação. E nesse momento, então, como que nós vamos receber, né, daqui para frente, os nossos clientes? Tudo vai ter que ser de fato reinventado. Então a gente sai de um lugar, né? Eu acho muito interessante isso que está acontecendo, acho que para trazer para essa questão da pandemia, né? Onde os conflitos estão muito mais acirrados. Por que que eles estão mais acirrados? Porque você não tem como se distrair com nada lá fora. Você tem que olhar o que está dentro da sua casa e dentro de você, naturalmente, né? Então, o convite é esse, a você se olhar, se perceber. Não estou gripada, não. Só estou com uma irritação na garganta, para ficarem tranquilos, né? Então, o conflito, nesse momento, como que você vai lidar com o conflito? Não, mas eu não gosto de conflito, eu não gosto de brigar. Eu pago para não entrar numa briga, né? Não tem essa fala das pessoas, né? E aí você vai retendo, né? Você vai retendo porque você não quer brigar, você quer ficar na paz, né? E a que preço essa paz que é aparente que você quer ficar? Que preço que você está pagando para ficar nessas pseudo-paz? Não, mas é porque eu não gosto de briga, eu não gosto de que altere a voz, eu não gosto nada disso, então eu fico na minha, né? Então tem a fala, né, que o Dominique Bartner traz, né? Que é quem trouxe o Marshall Rosenberg na comunicação não violenta, que né, quando você não fala o que você está percebendo e sentindo, uma guerra começa dentro de você. E é isso que exacerba nesse momento, é isso que reverbera, porque está lá dentro, né? Está dentro de você. Então, como que você faz para lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Como que você consegue experimentar, mudar a sua forma de se comunicar, né? Aqui ele traz muito esse conhecimento, né, já para dentro da comunicação, né, a comunicação sistêmica, que ela é também essencial, né? Tem os livros de Marshall Rosenberg, que, para quem não conhece, né, Comunicação Não Violenta, Vivendo Comunicação Não Violenta, onde ele traz coisas muito básicas, muito essenciais para o nosso dia a dia. Por exemplo, a forma como você se comunica. Eu não gosto que você deixe a toalha molhada na cama. Dá para você tirar essa toalha molhada de cima da cama? Ou você pode, de um outro lugar, respirar fundo e comunicar a mesma coisa de um outro jeito, né? Então, como que você comunica suas necessidades? E mais uma, é um momento em que as necessidades estão brotando, né? Porque você vou dar uma volta. Vou fazer isso. Não, você agora, nesse momento, é convidado a lidar com as situações como elas se apresentam, como elas são naquele... Então, por isso que eu falo, né, Luciano? Não adianta você trazer tudo para um universo racional, mental, se você de fato não experimenta, não vivencia aqui dentro, porque é na hora de uma situação, digamos, emblemática, né? Você é testado o tempo todo. Você sabe tudo sobre isso, então chega na hora de colocar em prática como é que você lida, você reage. Você está no lugar da sua criança, né? Ou você está no lugar do seu adulto? Então, são várias questões, Luciano, que são implicadas nisso e que, para mim,
é muito, digamos que, fácil de perceber por conta desse treino mesmo, né? Dessa consciência ampliada, né? Que a própria formação com você já me trouxe, tantas outras, né? Que eu vou agregando. Então, é isso. Você vai se tornando, primeiro, alguém melhor consigo mesmo. Porque se você não conseguiu avançar consigo, ou seja, de comunicar as suas necessidades, né? Você não sabe nem, às vezes, que cor você gosta. E nos relacionamentos, isso aparece demais, porque é onde você mais perde a sua referência, a sua individualidade. Então, o convite é esse. Como é que eu vou gestar esse movimento, né? Esse momento. Então, na minha prática profissional, é muito interessante que, geralmente, as pessoas chegam, né? Como eu já falava antes de cortar e lá o som, as pessoas chegam falando do outro, né? Ah, porque o outro isso. E agora, Luciano, o discurso é mais rebuscado, né? Porque daí você tem o conhecimento sistêmico, então você acha que você sabe. Não, mas o outro, olha só, Eunice, veja bem. O outro está olhando, ele vê em mim a mãe dele. O outro está vendo em mim a raiva que ele tem da mãe. Então, ele está transferindo, né? Daí a pessoa já vai, né, no nível. Eu falei, pronto. Isso é só o outro. Dá para você conseguir entender o que é do outro e o que é seu, né, as pessoas se chocam, né? Porque naturalmente a tendência instintiva, eu acho, é colocar no outro, né? E eu falo outro porque a pessoa está mais próxima de você, e estou trazendo para essa realidade agora, né? E aí teve uma que foi muito interessante, muito curioso, que ela falou assim, essa foi assim, sensacional, eu gosto de compartilhar aquilo que eu experimento na prática, né? E daí tem mais força. Teve uma que chegou e falou assim, nossa, veja bem, porque o fulano bebe, o fulano gosta de sair na noite, e eu, depois que eu entrei para esse movimento, né, eu não me lembro agora o nome do movimento, eu não bebo, eu não faço nada, né, eu medito, isso e ele não. Então não dá, ele não consegue compreender. Daí eu perguntei para a pessoa assim, então você tem certeza que você é melhor que ele, né? Que você é mais evoluída. Você sabe A pessoa regalou. você sabe que é uma frase do Bert que ele fala que o julgamento nos afasta do amor, né? Isso é impressionante, porque um dos grandes aprendizados, um dos maiores aprendizados e desafios que o operador de direito está encontrando nessa área do pensamento sistêmico, né, no campo das constelações, é que ele também faz parte de todo o sistema, né? E você traz uma informação muito importante, que é que quando alguém chega no seu escritório para poder contratar os seus serviços, algo dessa pessoa também vai fazer parte do seu processo de vida, né? Isso é muito importante, porque direito sistêmico, e quando ele olha essencialmente para o conflito, ele olha essencialmente para o conflito que começa dentro de mim, né? Como campo de experiência. E, ao mesmo tempo, ele ensina para a gente o aspecto da atitude e posicionamento sistêmico diante do próprio conflito, né? Ou seja, eu tomo conta do meu conflito, naturalmente eu vou compreender melhor o conflito do outro, né? E aí eu paro, essencialmente, de estabelecer um movimento de julgar, por exemplo, que é algo muito comum que faz em todas as nossas relações diversas, né? E você está trazendo com muita propriedade esse campo de informação, porque se torna rico, porque eu sempre falo que a nossa experiência de campo, ela é única, né? E ela retrata muito a forma como a gente vive essa história. E eu sei que você, como operadora do direito, vive essencialmente o pensamento sistêmico na veia. Dentro dessa área existem muitas possibilidades de olharmos para direito sistêmico. Cada um carregou uma ponta do direito sistêmico e está defendendo com a bandeira lá levantada, né? Mas, assim, o que é essencial nessa área, né? O que de fato é essencial? O essencial é estabelecer um movimento de atitude e posicionamento sistêmico, que eu sei que é algo que você faz diariamente, né? Eu quero que você fale para a gente como é que você construiu isso na sua história, assim. Como é que você construiu esse posicionamento de atitude sistêmica dentro da sua prática profissional? Isso é muito legal que as pessoas saibam como isso funciona dentro da prática profissional. Como é que você, de fato, atua dentro da sua prática profissional, olhando para o conflito, né? Gestão de conflito, como uma gestora de conflito sistêmica, né? Utilizando recursos sistêmicos, práticas, enfim,
isso é muito importante que as pessoas saibam. Ótimo, deixa eu só. Tem uma pergunta aqui, ó, Luciana. Quando a parte contrária é quem não entende tal sistema e já quer o litígio, como você age? Como eu ajo, né? É uma pergunta, então, para mim. Justamente, gente, isso é algo muito importante que você está trazendo, Luciano. O primeiro, que o fato de eu ter esse conhecimento, ele não me distancia, né? No sentido de eu considerar que isso é melhor ou pior. Tem pessoas que têm necessidade do conflito, que conflito é quase que um problema de estimação. Então, elas precisam manter um vínculo, e o vínculo, às vezes, se baseia justamente no conflito. E quando isso acontece, eu olho com respeito, porque não cabe a mim, né, enquanto profissional, julgar, o que o Luciano acabou de dizer. Então, às vezes, é preciso um tempo, né? Aquele conflito, aquele tempo, porque o que eu faço, né? Vou explicar para o cliente, você tem duas opções. Um caminho é mais rápido, que é a advocacia extrajudicial mesmo, né? Onde você traz e consegue resolver em seu escritório a questão, né? Mas precisa o cliente se autorresponsabilizar na sua parcela. Então, esse é um movimento mais complexo, né? Porque, via de regra, as pessoas precisam compreender, né? Então, essa é uma educação ainda, é um movimento muito novo, né? As pessoas elas não estão preparadas para encontrarem no advogado alguém que vai dizer a ela que ela tem uma responsabilidade naquilo e não se torna um aliado ou então não venha cá, eu vou te salvar. Então, esse é o primeiro ganho que você tem enquanto profissional, Luciano, né? Você consegue separar o que é meu, o que é do outro, né? E outra coisa, gente, que é muito importante, a nossa natureza, né? Ela é julgadora. E o advogado é o primeiro juiz da causa que a gente brinca, né? Então, perceber que a gente entrou no julgamento é fundamental, porque o que acontece? A gente está tão no piloto automático que a gente nem percebe que já julgou, né? E o quanto isso interfere no campo quando você já emitiu um julgamento. Isso foi uma coisa que me chocou, Luciano, na minha formação. Quando eu vi que, nossa, eu tinha julgado a minha cliente, quando eu vi de forma fenomenológica o quanto esse meu julgamento interferia para inflamar aquele litígio, eu fiquei impressionada, né? Isso foi uma coisa que me impactou. Então, por isso a importância, né, da fenomenologia, de você ver isso na prática, é muito chocante, gente. Então, quando você toma consciência disso, do quanto o seu julgamento interfere no campo para aquela questão se solucionar, você recua, né? Você volta para o seu lugar, porque você foi o último a chegar naquela relação. Você, aquela relação, aquele conflito, aquilo tudo já é estabelecido há muito tempo. Então, não dá para achar que eu magicamente vou agora resolver, né? Precisa haver um movimento da pessoa. Então, isso que é o paradoxo. Esse que é o grande ponto, porque as pessoas, elas esperam, né? Então, tudo bem, então eu não quero resolver dessa forma, eu quero ir para o litígio, eu quero o processo. Não importa o tempo que demore, mas eu quero o processo. Ok. Você olha amplo, o olhar sistêmico, você tem que compreender que a pessoa está sendo leal ao seu sistema, olhando para algo que eu não sei, né? Então, o que eu faço? Eu olho com respeito, eu respeito as pessoas. Então, é a primeira coisa, né? Não é porque esse conhecimento me traz um pouco mais de consciência que isso é melhor ou pior. Não é. Então, eu tenho que ter a capacidade de compreender que a pessoa precisa daquele conflito até para ela ainda se sentir vinculada, né, àquela pessoa. E isso pode levar anos e tá tudo certo. Essa é a grandiosidade, essa é a beleza. Fica muito mais leve, Luciano, advogado, esse lugar, sabe? Você olha, tudo bem, né? Você respeita, porque não é que o que eu sei seja melhor, né, do que já está ali estabelecido. Não, eu não sei o que é melhor ou pior, né? Do mesmo lugar que nasce o conflito, nasce a solução. Então, a pessoa precisa, ela estar disposta, isso nasce dentro dela, não é uma imposição. Então, tem gente que precisa do Estado, juiz pai, né, da autoridade do juiz, para dizer. Mas essa que foi uma das minhas frustrações, né, Luciano? Por mais que houvesse uma sentença favorável, muitas vezes, não era aquilo que resolveria, né, num relacionamento, né? Mesmo que lá pelas tantas saísse um acordo,
Bastava alguém se envolver com o outro que aquilo já não era mais cumprido, né? Então, essa reincidência, esse cuidado, é isso que é o que me causava muita frustração, né? De observar que por mais que a pessoa, né? Não, mas eu tenho razão. Você quer ter razão, você quer ser feliz, né? Qual que é a premissa básica? Então, todo esse movimento meu interno de ficar, inclusive, uma das primeiras audiências que eu fiz na vida, em que a cliente me contou só a versão dela, e quando eu cheguei na hora da audiência, eu fui pega de surpresa, porque havia uma outra parte da história, porque o cliente chega para a gente com a verdade que é dele, né? E se cada um tem a sua verdade, a gente respeita isso, mas não é essa a verdade absoluta, né? Então, você tem que considerar que pode ser, né? E Bert fala uma coisa muito importante, né? Que para a gente... Então, por mais que seja grave o que esteja sendo noticiado a nós, né? No primeiro momento, que o primeiro lugar que chega é para o advogado, né? Ou para o defensor, enfim. Por mais grave que seja essa informação, o nosso desafio é ainda maior, né? Conforme a gravidade. Por exemplo, casos de abuso, de violência doméstica, que for, isso choca muito, né? Então, ali está ainda o maior desafio de você, de fato, não julgar, né? Você respeitar o destino difícil do outro. A questão primordial é o respeito, né? E quando você desenvolve o autorrespeito, respeitar o outro é natural. E como eu falava naquela primeira audiência, quando isso me aconteceu, eu falei que eu nunca mais seria usada por um cliente, né? E eu digo que dessa caminhada já fazem 24 anos, né, Luciano? E eu vou completar no final do ano. Travou novamente o vídeo da Eunice. Vamos lá, ver se ela volta aqui. Travou um pouquinho, tá? Tá. Travou. Você finalizou com vou completar 24 anos de advocacia E então já faz algum tempo que eu venho nessa caminhada. E agora, Luciano, desde 2016, que foi quando eu fui fazer a pós, né? Eu falei, aleluia, né? Existe alguma possibilidade de fato, você não ser mais refém do seu cliente, né? Refém de qualquer maneira, né? Porque é muito fácil você entrar naquilo ali, se emaranhar naquilo. Eu, por exemplo, quando eu li Ordens da Ajuda, quando eu aprendi sobre Ordens da Ajuda, eu ganhei qualidade de vida, né? Porque eu passei a dormir melhor. Porque, por exemplo, né, a mãe não devolveu o filho para o pai não devolveu o filho para a mãe, tem que fazer busca e apreensão. Nossa, eu tinha insônia, né? Então, eu falo que isso nos dá muito mais leveza, por mais difícil que seja, você se percebe a serviço de algo maior, né? Você consegue respeitar aquele sistema que está ali. Então, se a pessoa precisa do litígio, você respeita isso, você simplesmente... E esse sim, porque se você não concorda com aquilo, você já está julgando de novo, né? Então, e o lugar, Luciano, outra coisa que foi muito importante nessa caminhada, é perceber o lugar que o cliente está. Via de regra, ele chega no estado da criança, né? Porque quer ter razão. Ele quer porque quer que assim seja, ele quer porque quer que haja uma solução. E eu falo que é uma dica bem simples, né? Pergunta para o cliente que ele diga um número, né? Geralmente ele vai dizer 5, 3, 4, daí você imediatamente consegue perceber qual a idade que ele se encontra, né? Naquele momento que ele está trazendo aquela informação. E aí eu utilizo, Luciano, de vários recursos, né? Seja, às vezes eu vou de 7 anos até chegar no aqui e agora, né? Levando a pessoa a refletir, sabe? É algo tão bonito de trabalhar com essa possibilidade, com tantas ferramentas, né? Que o pensamento sistêmico, que todas essas capacitações me trouxeram, isso é muito importante também, porque vai chegar na hora que você, às vezes, recebe uma informação que você não estava esperando, né? O cliente fala algo que é surpreendente para você, principalmente quando você já conhece há muito tempo. Talvez lá à frente vai chegar aquilo que vai levar a uma boa solução, né? Então, quanto mais ferramentas, mais conhecimentos você tiver, você não sabe qual que você vai utilizar naquele momento. Às vezes você vai sugerir que a pessoa faça Ponopono, né?
Já aconteceu isso comigo, né? O cliente falou. Então, você fazer rapport, né, Luciano? Saber fazer rapport com o cliente é essencial. E fazer rapport, gente, Você vocês podem está fazer. trazendo uma informação muito importante, porque existe, direito sistêmico é uma área ainda muito nova, que está sendo construída, o conhecimento através da prática, é algo que, como por um caminho novo, é algo que está, as crianças, todas as crianças, enfim, estão aprendendo a lidar, errando e acertando, cada uma dentro do seu processo, né? Diga-se de passagem, direito sistêmico não é, em hipótese nenhuma, psicoterapia. Tudo que a Eunice está trazendo tem a ver com o princípio de escuta, tem a ver com de compreender de que lugar que o cliente está chegando e, principalmente, de que lugar que dentro de mim está chegando a informação no cliente, né? Que a grande diferença de um advogado tradicional para um advogado sistêmico, eu digo de passagem que todo advogado sistêmico ou todo operador do direito que trabalha com a perspectiva sistêmica, ele vai ter, com certeza, um diferencial muito diferente e importante, primeiro para a vida dele, consequentemente para o trabalho dele. Ele vai ser um profissional totalmente diferenciado no mercado. E esse movimento estabelece um princípio de ter recursos, ou seja, cartas na manga, para que possa estabelecer um movimento de fazer com que aquele cliente possa, de algum lugar, vivenciar o processo dele de adulto, porque, como você falou, ele chega totalmente no lugar da criança, né? Ele é uma criança que vai brigar com outra criança e vai, isso aqui, você tirou o pirulito da minha boca, você quebrou o meu brinquedo, e todo esse processo, muitas vezes, vai parar naturalmente no judiciário, e não é com a ação de um juiz que o conflito muitas vezes acaba, ele perpetua, ele vai reincidir em outros conflitos e não se acaba, né? Talvez essa não é a função de advogado sistêmico, por exemplo, né? Ele pode até constelar e vai fazer todos os outros movimentos subsequentes para poder dar continuidade, se o cliente quiser, ao processo de compreender aquela história, né? Mas o mais importante que a gente compreenda é que direito sistêmico, por exemplo, não é psicoterapia, a constelação está a serviço do direito, é mais um recurso utilizado que a gente utiliza como recurso para lidar com um aspecto dentro dos conflitos diversos. Tem aí a justiça restaurativa, comunicação não violenta, mediação e conciliação dentro de uma perspectiva sistêmica. São tantas ferramentas que podem ser utilizadas para lidar com essa questão do conflito. Mas o mais importante significa a atitude e posicionamento sistêmico do profissional diante da própria história, diante do próprio sistema, para que ele se torne imune ao processo daquilo que ele vai estabelecer como vínculo com o outro sistema. Isso você está trazendo de uma forma muito única e você sabe, aprendeu, eu aprendi, que existem vários recursos que podem ser aplicados para que haja um processo de integração, porque a gente sabe que tem muitos operadores do direito que às vezes complicam um caso. Às vezes o cliente quer chegar a um bom consenso, mas muitas vezes ele estabelece um processo de ele aprendeu na faculdade que deve dar uma bazuca, uma metralhadora na mão e que tocando tiro para tudo que é lado, né? Mas é um processo de ressignificar de fato esse lugar, porque primeiro perguntar para você mesmo se faz sentido você agir desse lugar conflitante, né? De que lugar outro que pode ser colocado. Então, o direito sistêmico traz essa perspectiva de olhar, de lugar, para que a gente possa estabelecer um nível de qualidade de vida, que isso é super importante, não só para o cliente, mas principalmente para o operador do direito, né? Nossa, Luciana, é essencial isso que você está falando, né? Muito pelo contrário, né? As pessoas falam, você está fazendo terapia? Não. Quando você se torna, né, um salvador do seu cliente, aí sim, você se torna refém dele e você aceita o lugar da conta transferência, né? Então, isso para mim, por exemplo, perceber quando eu estou fazendo uma conta transferência, né? Quando eu estou indo para um lugar de não igualdade, né? Porque a relação é no mesmo, de igual para igual, né? Eu não posso me colocar no lugar de uma autoridade, né? Porque daí eu estou indo para quê? Para um lugar de autoridade parental, né?
Então, por que eu preciso que o cliente venha para o adulto? Porque senão eu sou surpreendida. Teve uma cliente, numa situação, eu falei, nossa, se eu tivesse conhecimento, isso não teria me acontecido. Eu cheguei na audiência, Luciano, que ela ganhava uma determinada pensão, né, valor de pensão para a filha, e ela queria aumentar aquela pensão, né? E daí na audiência ela levou o carnê, ela ganhava mais de 3 mil reais, ela levou o carnê, apresentou para a juíza o carnê da escola em que ela não estava pagando, a escola da menina, que era 300 reais. A juíza me olhou, né? Tipo assim, eu falei, gente, não, peraí. Não posso ser babado do cliente e verificar o que ele está fazendo com o dinheiro que ele ganha de pensão, né? Eu simplesmente falei, nossa senhora, eu não quero mais ser refém desse tipo de situação, né? Em que o cliente consegue te surpreender, porque, meu Deus, né? Era o básico que ela tinha que pagar. E ela falando aquilo cheia de razão, como, olha só, dinheiro não dá, não consigo nem pagar a escola. Eu lembro que na ocasião, sair, convidar a minha cliente, vamos sair da sala e dar um pito, assim, sabe? Tipo, meu Deus, o que você está fazendo, né? Você está jogando contra o seu time. Então, esse tipo de situação, hoje em dia, já não me acontece mais. Por quê? Porque eu coloco no cliente a responsabilidade dele com aquela situação em que ele está envolvido. Eu trago a pessoa para o adulto, porque senão é isso que acontece. A pessoa não te ajuda a solucionar, porque você só consegue encontrar uma boa solução quando eu estou na adulta, né, no vazio, e a solução, e outra coisa interessante, Luciano, desse conhecimento, dessa postura, é que você já não vai com pré-julgamentos ou pré-soluções. Ah, esse caso é assim, não. Aquilo surge de forma fenomenológica, como a Luciana Bischinelli fala, observa, contempla e escuta. Você desenvolve uma escuta que a solução surge ali. Às vezes, né, ela surge de forma fenomenológica. Então, você fala algo para o cliente que emociona ele, que o desarma e que o traz para o aqui e agora, né? Porque a questão toda é essa. Para que a solução se apresente, você precisa que o cliente esteja no adulto. Porque se ele estiver na criança, ele vai tentar te manipular, ele vai tentar te pegar como aliado, ele vai te convencer que você deve salvá-lo. Então, nossa, esse ganho é inenarrável, né? Eu falo que o meu exercício profissional é muito mais leve hoje, né? Não tem nem comparação. Porque isso não tem nada a ver com fazer terapia. Não estou fazendo terapia, aliás, eu falo, inclusive eu, particularmente, evito confundir as coisas, né? Porque o que é constelar, né? Eu não sento no cliente, eu não faço, não uso nenhum tipo de recurso. Eu uso a escuta ativa, né? A empatia, faço rapport, falo a linguagem que ele compreende. Por exemplo, o cliente gosta de surf, entende tudo. Daí você traz o diálogo para o universo que ele conhece. Então, isso são formas de conectar com as pessoas, né? Que esse é o convite nesse momento. O que nos conecta? O que nos conecta uns aos outros? Como nos conectarmos? As pessoas não se conectam. O cliente está lá falando uma coisa, você está pensando, você não está nem presente ali, né? O estado de presença, onde é que estão seus pés, né? Onde que você está nesse momento? Se você, profissional, não está no aqui e agora, você está lá pensando na audiência que você tem que fazer daqui a pouco, você está pensando no prazo que você tem que responder. Então, isso é autorresponsabilidade. Você receba alguém no momento que você esteja disponível para aquela pessoa. Isso não tem nada a ver com fazer terapia, né? Muito pelo contrário, sabe? Você está ali presente para conseguir que a pessoa, né, te traga as informações que ela precisa, senão a pessoa ela vai contar a versão dela, ela vai falar um monte de coisa, ela precisa dos documentos, você precisa de provas daquilo que ela está falando, senão você vai cair na conversinha. E uma coisa que a gente tem que ter atenção, todo operador do direito, né, está querendo compensar no seu sistema alguma injustiça. Então, o que chega para nós são injustiças. Naturalmente, a gente linka com essa necessidade nossa de reparar a injustiça do nosso sistema. Isso é essencial, para ter que ter consciência disso, senão você vai ser capturado. E nesse sequestro, né, que o cliente vai rapidamente, porque ele vai trazer suas situações de injustiça para você. Se você ser sequestrado por isso, né? Eu, inclusive, Luciano, teve uma época que eu tinha dúvidas, né? Eu pensava, nossa, eu gosto tanto de ouvir, né, o cliente, será que eu não deveria fazer psicologia, ser psicóloga, né? Tem uma cliente dizer o seguinte para mim:
Isso muito antes, né, Luciano? Pra você ver que essa minha postura, ela já é minha, né? Eu só aprimorei ela, porque o nosso despertar para a nossa alma sistêmica, né, que nos deixa mais ou menos conscientes, depende de cada um. Eu só descobri o que eu sempre fui, essencialmente, né? Eu só estou aprimorando. Eu falei, aleluia, né? Tem uma resposta para essa minha postura, né? E eu falo que ser sistêmico não é ser passional, é você se posicionar, porque você se posicionar diante do seu cliente, colocando para ele a responsabilidade que ele tem naquilo que está acontecendo, tem que ter muita coragem, gente. Então, porque o que é mais fácil? Você virar o aliado dele, né? Você, vamos lá, vamos então, tá bom, vamos processar mesmo, né? É isso mesmo, você se torna, e eu, para mim, eu tenho muita autorresponsabilidade, né? Depois que você, eu falo que o benefício da ignorância é ótimo. Quando você já não ignora mais essas questões sistêmicas, as leis sistêmicas, os princípios, como queira definido, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, não tem como. Você agora, eu esqueci isso e vamos lá, né? É algo que é inerente, você não vai se desconectar disso, né? Então, é um movimento muito interessante nosso nesse sentido. Então, essa autorresponsabilidade, esse autocuidado, e eu falo muito, Luciano, quando eu, né, nas minhas aulas, eu sempre puxo para isso, né? Ninguém é vítima, né? Saia do lugar da vítima. Você é o primeiro lugar, então você tirar o cliente que chega vitimizado na nossa frente. Então, teve uma cliente que um dia falou para mim assim, né, quando eu tinha essas questões de dúvidas, né, se eu estava no lugar certo, né? E aí ela falou, você ser psicóloga, Deus o livre. Eu falei, nossa, porque, nossa, os clientes vão se suicidar. Porque você é cirúrgica, você vai lá e, né, fala, você extirpa o câncer. Eu já sei, quando eu não estou me comportando bem, eu vou lá ouvir você, porque eu sei que eu vou fazer o meu contrato errado se eu não for te ouvir. Falei, aleluia, né? Então ela me tirou um mito que eu tinha, porque de fato, ela falou, Eunice, você vai causar sofrimento a si mesmo, se você não puder falar o que você está percebendo. Eu falei, verdade, né? Então eu sempre fui de chamar a pessoa para a realidade, para aquilo que é, como aquele caso que eu estava contando inicialmente, que a pessoa se achando mais evoluída que o parceiro, né? E eu falei, nossa, mas veja bem, né? Daí, inclusive, ela teve a pérola de dizer que ela queria dar uma casa para a sogra. O que eu achava disso? Eu falei, nossa, como você é boazinha, né? Você veja, Luciano, que é desafiador ir para esse lugar de adulto e de quem, de fato, olha para isso numa perspectiva sistêmica e amplia, né, o olhar. Porque a pessoa não está preparada para isso. Ela quer realmente encontrar no advogado o seu aliado para cada vez ir mais para a vítima, né? Que é o lugar que ela já vem, né? Ela já é uma vítima quando ela chega ali, É né? interessante porque essa perspectiva do pensamento sistêmico coloca cada um no seu respectivo lugar, né? Quando a gente não tem essa consciência, a gente acaba levantando a bandeira do cliente. Por exemplo, eu tenho lá uma mãe que foi, de alguma forma, maltratada pelo meu pai, foi estabelecer um movimento de perder coisas, perdeu a oportunidade na vida, perdeu muita coisa. Aí, de repente, chega uma cliente que também se parece muito com a mamãe, ou seja, perdeu muita coisa, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou comprar a história da mamãe através daquela cliente. Consequentemente, eu vou gerar um emaranhamento muito mais profundo do que eu posso imaginar. E aí vem a queixa de muitos advogados, por exemplo, que não recebo meus do meu cliente, né? Meu cliente não me paga. Aí eu várias vezes, porque eu acessando essas informações como pesquisa, né? Aí vai para o campo e percebe que muitas vezes aquele advogado ou aquela advogada se tornou o pai ou a mãe daquele cliente. E filho não deve nada ao pai ou à mãe, né? É uma perspectiva muito, muito clara isso. Como é que ele vai pagar algo se na cabeça dele aquele advogado ou advogada é o pai ou o conhecimento essencial do nosso próprio sistema, através dessa perspectiva sistêmica, a gente consegue estabelecer um movimento de ter relações muito mais saudáveis, né? Eu vou ter prosperidade, eu vou ter fluidez, eu vou crescer na minha profissão, vai ter uma fila de pessoas batendo na minha porta. Por quê? Porque
eu estou inteiro comigo mesmo, eu estou em paz com o meu sistema, né? Consequentemente, eu vou poder estabelecer um movimento de muito mais assertividade, clareza, de beleza, de respeito pelo meu cliente, e assim a gente vai gerar um movimento de crescer de uma forma muito única. É muito comum a gente perceber que o conflito se estabelece inicialmente com o operador do direito, né? Não necessariamente com o próprio cliente. O cliente só vai despertar no operador do direito algo que também é do sistema dele. Mas quando você tem esse lugar de consciência, porque essa é a proposta da constelação do direito sistêmico, ou especificamente do direito sistêmico, como proposta, é justamente trazer a consciência do nosso lugar diante de todo o sistema do judicial, né? Do judiciário. Então, é muito lindo isso tudo. Fico muito feliz que essa abordagem, de alguma forma, está chegando dentro dessa área, porque é uma área carente de amor, de respeito, de humanização. A gente percebe que o nosso sistema judiciário, de alguma forma, ele é doente, né? E, consequentemente, as pessoas que nutrem o sistema também estão doentes, estão ficando doentes. E quanto mais a gente tem esse movimento de compreender essa perspectiva de olhar para o conflito dentro de um lugar mais humanizado, compreendendo que ali existem dois sistemas que estão dialogando do lugar da criança, que precisam, de alguma forma, estabelecer a consciência, até que a gente tome consciência de que a gente não precisa de uma terceira pessoa para decidir por mim, né? De que do lugar do adulto nós podemos resolver, de que a gente pode passar pelo processo de desjudicialização, de fazer esses acordos dentro do próprio escritório, para que isso possa gerar uma qualidade de vida para todos. E essa é a proposta essencial também do direito sistêmico, é trazer essa consciência para que as pessoas possam gerar um nível de ter qualidade de vida. Isso é o mais importante, porque a gente já parte de um lugar que esses sistemas já têm muita dor, né? E essas dores não precisam ser potencializadas através de um sistema judiciário que precisa de um outro olhar, necessariamente precisa de um outro olhar. E a gente não está falando de excluir o sistema que a gente conhece judicial, em hipótese nenhuma, nem a forma de fazer direito, nem a forma de aprender direito. A gente está trazendo uma perspectiva complementar para estabelecer um movimento de poder olhar para o judiciário e o direito, consequentemente, de um lugar mais saudável para todo mundo, né? Eu vou pedir que você fale as últimas palavras, porque a gente já está finalizando o nosso tempo, para que a gente possa começar a se despedir, tá? O papo está maravilhoso, a gente pode voltar um dia a falar mais, de uma forma mais profunda, inclusive, porque tem muita coisa legal para abordar nesse tema. E você Nossa, é ótimo para falar Luciano, sobre isso. obrigada, como está passando rápido mesmo, né? E outra coisa interessante, Luciano, só para agregar, né? O que também eu vejo um ganho muito grande, que eu fico mais lúcida, né? Eu encontro a solução com mais facilidade. Que, por exemplo, né? Eu já vi relato de colegas que não conseguiam, para quem é profissional da área e está nos ouvindo agora, por exemplo, quando você recebe uma ação judicial já instaurada, você precisa fazer uma defesa, tá? Então, o cliente pode chegar nessa condição de eu precisar fazer uma defesa. Uma colega me dizia, mas eu não consigo fazer essa defesa. Por que ela não conseguia? Era algo simples, né? Era algo muito simples e técnico, né? É algo que... Eu falo que o direito sistêmico tira a emoção do processo, você consegue só ser advogado, né? Você consegue ter lucidez, ser um operador da lei, utilizar a lei da melhor forma, né? Para aquele caso concreto. E ela, na verdade, queria salvar, então toda pessoa que chegava lá para separar, ela queria salvar o casamento dos pais, né? Era a criança dela, então ela tinha dificuldade de escrever uma peça. Então até nisso facilita, você fica mais lúcido na sua escrita, você tem mais facilidade de encontrar legislação para aquele caso concreto. E isso, gente, não é só na área de família, a gente está trazendo a área de família, mas é para qualquer área. Porque onde existem relacionamentos, né? Por exemplo, eu tenho um caso que uma dona de escola não consegue mudar o contador porque já fez várias questões equivocadas que trouxe prejuízos à escola, mas o fato é que ele é o filho de uma das diretoras que veio a óbito. Então, gente, tudo tem relação, é uma questão tributária, fiscal, né? Quando você percebe, tudo tem pessoas por trás daquilo ali, tudo são relações, não se resume às relações. Então, eu tenho N casos, né, Luciano? Eu trouxe esses casos mais de família por conta desse momento da pandemia que todo mundo está nas relações, né? Do dia a dia, né? Então é algo mais que o aqui e agora.
Mas isso se aplica, esse conhecimento, essa postura para qualquer área de atuação, e o ganho que se tem é inenarrável, como eu já falei, é uma leveza, é um deleite você trabalhar e olhar desse lugar, né? Então a gente passa a olhar para o conflito como, de fato, uma possibilidade de um movimento e de uma solução. Então, gente, se permitam falar o que vocês estão sentindo, né? A gente é muito podado, tudo é bullying, tudo nada é politicamente correto, tudo está errado, né? Você se falar isso, então as pessoas estão perdendo qualidade das relações, né? Elas estão com medo de se colocar. Então a paz não é ausência de conflito, é ausência de medo. Você tem medo de falar, você tem medo de ser mal interpretado, né? Você tem que falar, você tem que perguntar. Você está no terreno seguro, você precisa disso. Isso vai evitar problemas, confrontos, né? Porque o confronto que é o problema, o conflito não é o problema, o conflito é um movimento de solução. Toda doença vem como uma resolução de um conflito. Então, para não adoecer, né? Vamos olhar para o conflito de um bom lugar, vamos dizer sim para aquele conflito, né? E para não chegar nele, procurar falar aquilo que você está de fato sentindo, que te incomoda. Você pode fazer isso, você deve se expressar, mas com delicadeza, entendendo que, assim como você tem lealdades sistêmicas, o outro também tem. Então, quando você aponta para o outro o comportamento inadequado dele, você empurra o outro a fazer mais daquilo ali. Então, pare com isso, né? Olhe para o outro como sendo o outro, que tem suas lealdades e que ele não está fazendo algo para te atingir. Ele está no movimento inconsciente dele, né? Está a serviço do seu próprio sistema. E isso já resolve muita coisa e facilita muito a vida de todo mundo. Espero ter contribuído, Luciano, né? Nessa live, nesse tempo, desse espaço, para dar algumas dicas para as pessoas, né? Serem mais felizes. Querida Eunice, doutora Eunice, advogada sistêmica, assim, eu amo essa mulher de paixão, porque é um ser humano congruente com aquilo que faz, com aquilo que ensina, com aquilo que fala. Ela tem um nível profundo de conhecimento, de relacionamento, ou seja, ela estabelece um processo muito grande de olhar para esse lugar de uma forma adulta, e todo o processo que ela está desenvolvendo hoje dentro do direito sistêmico tem surgido muitas âncoras positivas, ou seja, está trazendo um nível profundo de amorosidade, de respeito, de integração dentro dessa área que é essencial, e está se tornando já é, na realidade, uma profissional diferenciada de tantos outros profissionais que já temos, graças a Deus, nessa área, estabelecendo essa consciência que, na minha perspectiva, ela é essencial e faz toda a diferença para que a gente possa ter uma qualidade melhor de vida, uma qualidade melhor dentro das nossas relações, de uma forma geral, com a nossa profissão, com nossos familiares, com a vida de uma forma geral, né? Então, assim, a minha gratidão por todas as valiosíssimas dicas que você trouxe para a gente hoje. Eu aprendi muito com a sua fala, porque cada vez que eu vejo você falar, você está muito mais uau! Dá a sensação de que está muito mais falando da própria experiência, e a experiência é a única garantia da gente ter, de fato, um aprendizado essencial. Então, assim, um beijo no seu coração, um beijo ao seu projeto, um beijo ao Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico. Estamos juntos no processo, vamos botar esse negócio para andar por aí, pelo mundo afora. E gratidão por tudo, gratidão. Eu quero dizer que amanhã, às 19 horas, vamos nos encontrar com a psicóloga e consteladora Evelyn Martins. Ela vai abordar o tema frases de cura na visão da constelação familiar sistêmica, ou seja, a importância das frases de cura no processo de ressignificar uma emoção, um sintoma, uma história. A Evelyn Martins vai estar com a gente amanhã aqui às 19 horas em ponto, na Maratona da Transformação, que é um projeto que a gente que iniciou com a minha necessidade de não ficar louco e poder colocar para fora um pouco daquilo que a gente vem aprendendo, de convidar pessoas super interessantes, integrativas e sistêmicas para poder falar para você sobre diversas temáticas maravilhosas. E são 28 lives, estamos apenas na 13ª ainda. Tem muita gente boa, com muito conhecimento bom, que a gente vai ainda experimentar daqui para o final da nossa maratona, tá? Um beijo grandioso a todos vocês que vêm acompanhando o nosso
a nossa maratona todos os dias, as pessoas novas que chegaram aqui hoje. Espalhe amor, espalhe sabedoria, espalhe o melhor de você para que a gente possa passar essa quarentena de uma forma muito saudável na realidade, tá? E um beijo grande a todos os profissionais da área de saúde, segurança pública, limpeza, aos motoristas, farmácias, supermercados, a todos que estão trabalhando para que a gente possa, de alguma forma, estabelecer um movimento de saúde, ao nosso governo também, né? Com todos os nossos conflitos, que o nosso governo possa ter um pouco de sabedoria para lidar também de forma sábia com o nosso campo de experiência, não só da saúde, mas com a nossa economia de uma forma geral, tá? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, até amanhã às 19 horas com a nossa nova live, tá? E, querida Eunice, até breve, tchau! Tchau!